Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes são divindades religiosas importantes, mas você sabe o que elas têm em comum? No episódio de hoje vamos responder a essa e outras perguntas sobre sincretismo religioso e como ele faz parte da nossa cultura. Vou chamar minha mãe, eu vou. Vou chamar minha mãe, eu vou. Na beira do mar, na beira do mar. A filha do soberano Locum, rei dos mares, é uma divindade muito cultuada no candomblé, assim como Nossa Senhora dos Navegantes, a protetora dos marinheiros, é para os católicos. No episódio de hoje, vamos te deixar por dentro de algumas divindades existentes em nosso país. Eu sou Maria Pereira e conto com a sua participação. E eu sou Nereide Araújo. Sejam muito bem-vindos ao especial Folclore Brasileiro, a relação entre a Rainha do Mar e a protetora dos navegantes. Você está ouvindo a partir de agora o podcast Longevidade, programa produzido e apresentado pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba. Iemanjá é um dos orixás mais populares das religiões de matriz africana no Brasil. Originalmente, ela é ligada à religiosidade dos Iorubás, um povo que habitava a África Ocidental nos territórios atuais de Togo e Nigéria. Iemanjá é uma mulher negra de seios fartos e quadris largos. Essas características reforçam o caráter de divindade fértil e prosperidade feminina, sendo os elementos tradicionais dessa orixá. Se Iemanjá representa a proteção dos rios e mares para o candomblé, Nossa Senhora dos Navegantes é protetora dos marinheiros que navegam por essas águas. Diz para ela, graças a ela, o mar tem tantos peixinhos, não há tristeza, é só beleza. A história de Nossa Senhora dos Navegantes teve seu apogeu na Idade Média, quando a santa passou a receber muitos pedidos de intercessão na época das Cruzadas, para a proteção dos portugueses e espanhóis que atravessavam o mar Mediterrâneo rumo à Palestina, com o objetivo de defender os lugares sagrados habitados por infiéis. Nossa Senhora dos Navegantes, uma mulher branca coberta com um manto azul que simboliza o céu, traz consigo uma túnica branca e traduz a ideia de mãe protetora de um coração grande. A coroa de 12 estrelas na cabeça faz menção ao livro de Apocalipse sobre os 12 apóstolos. Nossa Senhora carrega em seus braços Jesus, e nas mãos de Jesus há uma âncora, e ela simboliza toda a segurança, paz e confiança que os seus devotos têm que ter quando entregam e confiam seus barcos nas mãos de Maria e de Jesus. Suas características, podemos assim dizer, Nossa Senhora dos Navegantes é considerada a estrela do mar, aquela que guia, protege e ampara os navegantes a um porto seguro, conduzindo-nos sempre para o seu Filho Jesus. Nesta devoção, Maria é chamada também de estrela do mar, aquela que protege os navegantes, mostrando sempre o melhor caminho e um porto seguro para a chegada. Antes das travessias, os navegantes participavam da Santa Missa, pedindo proteção a Nossa Senhora dos Navegantes, para terem mais coragem de enfrentar o mar e as tempestades com os seus pequenos barcos. Voltando ao início da história do nosso país, é importante dizer que no período escravocrata brasileiro, muitos africanos foram trazidos para o Brasil para serem comercializados e escravizados. Com a chegada dos escravos, foram trazidos diversos costumes e culturas do continente africano e de seus povos. Como esses escravos não podiam expressar sua religião em um território predominantemente católico, começaram a associar suas divindades com as cultuadas pelos residentes do país, o que gerou o sincretismo religioso. Foi a partir desse momento que as duas figuras tiveram suas histórias interligadas, por se tratarem de divindades protetoras e relacionadas às águas. Muitos estudiosos as consideram a mesma divindade, e o dia 2 de fevereiro é dedicado tanto a Iemanjá quanto a Nossa Senhora dos Navegantes.
A festa de Iemanjá faz parte do folclore brasileiro e é uma das festividades mais importantes do país, sendo considerada a maior manifestação religiosa pública do candomblé. Iemanjá é vista como a mãe maior, a mãe que ampara todas as cabeças, a mulher que cuida de todas as dores, o seio materno que alimenta todas as bocas. Nessa comemoração, os fiéis ofertam objetos à rainha do mar, arremessando nas águas os seus presentes, a exemplos de espelhos, pentes, perfumes e joias. Atualmente, após a consciência do perigo de jogar objetos no mar, esse tipo de oferenda tem sido raro. A maioria dos ofertantes lança ao mar apenas flores. Além do dia 2 de fevereiro, os fiéis católicos fazem a programação para todo mês, contendo procissão por terra e por mar, carreatas, shows, bingos beneficentes, entre outras formas de comemoração como agradecimento pela proteção aos devotos. As festividades tanto de Iemanjá como de Nossa Senhora dos Navegantes são comemorações realizadas em todo o país e fazem parte da nossa cultura brasileira. Mas há cidades em que essas festividades possuem uma característica mais marcante, como é o caso de Iemanjá, em Salvador, no estado da Bahia. Assim também como é o caso de Nossa Senhora dos Navegantes, em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Mesmo sendo parte importante de nossa história e da nossa cultura como um povo diversificado que somos, o respeito a essas manifestações folclóricas não é predominante e vários são os casos de preconceito e intolerância ao diferente. Como Maria bem citou, muitos são os casos de preconceitos, e ao longo dos anos, muitos desses acontecimentos são expostos e até visíveis aos nossos olhos. Há exemplo de um pastor que quebrou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, símbolo religioso católico, em um de seus cultos, no mês de abril de 2021. À medida em que ia dando marteladas na santa, ele proferiu o seguinte discurso de ódio. Abre aspas. Vamos estar destruindo esta maldição que estava na casa de um irmão e depois vamos queimar. Queimar e destruir todo este mal, no nome do Senhor Jesus. Isso aqui não é bênção na casa de ninguém. Fecha aspas. Outros 2 casos marcantes que foram noticiados em todo o Brasil, um aconteceu em 2015 e envolveu uma criança de 11 anos que sofreu na pele a intolerância religiosa. O outro foi em 2022. Uma menina de 11 anos foi vítima de intolerância religiosa na noite do domingo. A criança foi atingida por uma pedra na Avenida Meriti, na Vila da Penha, zona norte do Rio, quando voltava de um culto de candomblé. Os responsáveis pelo ato foram 2 homens, que estavam em um ponto de ônibus na região. Além de atirarem pedras contra o grupo de religiosos, os homens fizeram vários insultos e fugiram embarcando em um ônibus. Em outra situação, na noite do dia 24 de janeiro de 2022, em Vitória da Conquista, na Bahia, um pai de santo celebrava um culto em um terreiro e foi surpreendido por um homem que estacionou um carro de som para interromper a cerimônia e alegou estar tentando exorcizar quem chegava ao local. Apesar de terem 7 anos de diferença, os 2 casos representam um preconceito religioso presente no Brasil, principalmente direcionado às religiões de origem africana. Por mais que no país a intolerância religiosa seja crime, e está previsto no artigo 208 do Código Penal, com pena de 1 mês a 1 ano de prisão, criminalizar a conduta não é suficiente para minimizar os diversos casos. O Brasil é um país mundialmente conhecido por sua pluralidade cultural, étnica e religiosa, mas apesar disso, os casos de intolerância religiosa no país cresceram 173% nos últimos 3 anos, segundo dados da edição do Brasil publicado no mês de março de 2023. Citamos nesse podcast 3 casos de 2 religiões diferentes, mas não são apenas o candomblé e o catolicismo que sofrem esse tipo de preconceito, mas sim todas as doutrinas e religiões. A intolerância religiosa é descrita como a falta de habilidade de uma pessoa reconhecer e respeitar as práticas e crenças religiosas de outras pessoas, mas sendo uma habilidade, essa pode ser praticada e desenvolvida na sociedade. O nosso país possui uma rica diversidade religiosa, consequência de uma grande miscigenação cultural. A riqueza cultural religiosa do nosso país é, de fato, algo a ser enfatizado. É o que fala o antropólogo Roberto da Mata no livro O que faz o Brasil, Brasil?
Abre aspas. O que pode parecer singular no caso brasileiro, então, é que cada uma dessas formas de religiosidade seja suplementar às outras, mantendo com elas uma relação de plena complementaridade. Fecha aspas. As brasilidades religiosas são um dos aspectos culturais que fazem o Brasil. As aparentes contradições e antagonismos que marcam a relação com as entidades sobrenaturais e a própria sociedade formam o que há de mais específico e particular quando se trata de religiosidade brasileira. Deixar para lá ou fazer comentário depreciativo sobre o desconhecido é desrespeitoso e merece punição. Aprender a lidar e reconhecer que tanto Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes fazem parte do folclore brasileiro é fundamental. Reconhecer e compreender que o folclore é um gênero da cultura e tem origem popular, que representa a identidade social do nosso povo, é importante. Por isso é necessário trazermos à tona temas tão fundamentais. Pedir sempre por mais respeito às nossas raízes e culturas é um papel que deve ser desempenhado por todos. Esse podcast é uma realização dos alunos da disciplina de Laboratório de Jornalismo Digital, do curso de Jornalismo da Universidade Estadual da Paraíba, sob supervisão da professora Verônica Oliveira. Vozes de Maria Pereira e Nereide Araújo, participação de Hilary e Laiane e dos entrevistados o Pai de Santo Micael e o Diácono Valério. Produção de Laiane Samara, Maria Pereira, Nereide Araújo e Hilary Venâncio. Edição de texto de Wanderson Gomes. Efeitos sonoros, Freesom, TikTok e YouTube. Gravação e edição de áudio, Elvis Guimarães.